RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Estamos de volta para mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou Ana Margarida e hoje tenho comigo a professora de Teologia, pesquisadora e também autora do livro Uma Voz Feminina na Reforma, Reformadas e também Mártires Cristãs. Então a lista ela é bem densa e bem boa. Tenho aqui comigo Ruth Salviano e seja muito bem-vinda, Ruth. O prazer é meu. Sempre que eu tenho oportunidade de trazer à memória as vozes femininas. Conte-nos um pouquinho acerca da sua história. O que é que levou a Ruth a escrever mais sobre as vozes femininas dentro da Reforma? Porque a Ruth não se resume apenas a um livro, já tem vários. Porquê esta importância da voz feminina no cristianismo? Então, o Mártires Cristãs, que é o último livro, é o 9º já. Já corri todas as épocas, né? Já escrevi sobre todas as épocas, mas eu fui professora de teologia na Faculdade Teológica Batista aqui em Campinas, São Paulo, onde eu moro. E no currículo eu não falava sobre nenhuma mulher em história do cristianismo, eu dei várias vezes essa matéria. E me incomodava isso, né? Muita gente famosa para falar, né? Os pais Sim. da igreja, os escolásticos, os reformadores avivalistas, filósofos e por aí vai. Então, uma vez preparando uma aula sobre Calvino, eu vi que ele foi acolhido no reino de Navarra pela rainha Margarida, e eu descobri também que o irmão dela, Francisco I, foi a quem ele dedicou as suas institutas. Uau! Então eu fiquei, puxa, descobri uma mulher e foi uma mulher importante, porque no começo da Reforma, as que acolhiam eram aquelas mais eruditas, que sabiam ler, que tinham acesso às obras de Lutero, aos escritos, à Bíblia em sua língua. Algumas não sabiam latim, outras sabiam latim, por isso também já haviam lido, né, a Bíblia e já podiam ver a discrepância entre o que estava ali e o que era praticado. E isso mexeu comigo. Eu falei, puxa, eu vou fazer mestrado, eu vou estudar mais e vou falar sobre a mulher na Reforma. Então, partiu da Reforma. O meu interesse. Aí fui para a Inquisição, avivamentos, protestantismo no Brasil e fui embora. Pegou o trem e foi. Só foi. Fui embora. E parei de lecionar, né? Porque eu brinco que uma coisa eu faço, como o apóstolo Paulo, eu escrevo. Porque se eu escrevo e dou aula, eu não dou conta. Uau! Então eu escrevo somente, né? Somente é um bom trabalho de pesquisa, é difícil, mas é para a glória de Deus e para a memória das mulheres cristãs, que não foram contadas, não foram relatadas. De que forma é que nós podemos ver o impacto que a Reforma trouxe, não só no âmbito social, religioso, económico, mas para a mulher? Que impacto é que trouxe? Então, infelizmente, a reforma não foi aceita por todos os estados na época, né, europeus. Ela foi aceita por poucos. Nesses lugares onde ela realmente foi implantada, ela teve um grande impacto. Tem até um trechinho sobre Calvino, de um sacerdote romano, que ele fala assim que as mulheres começaram a cantar na igreja. E que erro cometeu Calvino ao permitir isso? Porque elas cantavam desafinado, nenhuma na mesma estrofe que a outra, soltavam seus trinados, seus gorjeios. Então, tudo isso a mulher não participava. Então, para ela foi uma libertação, né? Culturalmente, a gente vê Lutero fazendo questão da educação das mulheres, e aí nós temos também essas mulheres agarrando, eu falo agarrando,
porque quando elas descobrem na Bíblia o sacerdócio universal de todos os crentes, elas ficam tão felizes. Não. Elas falam: a Bíblia me autoriza a falar de Deus. Isso para elas é algo assim muito bom. Muito bom. A Bíblia me autoriza a falar de Deus. Coisa maravilhosa, né? Então elas não se calam, elas vão refutar, elas vão falar da doutrina da reforma e principalmente vão aceitar essa doutrina. Uhum. Isso nós também podemos dizer que é o que nos abriu o caminho hoje, né? Para nós mulheres. Porque Sim, essa frase vai-me ficar marcada. A Bíblia nos autoriza. Então, exatamente. nos autoriza e eu também ainda vou arriscar a dizer mais uma coisa, nos capacita também a Nos falar. capacita, exatamente. E é uma coisa, gente, eu estou falando de século XVI. Uhum. As mulheres estão reivindicando falar de Deus. Elas estão falando: eu quero falar de Deus. Isso desde antes elas estão falando Uhum. isso. E nessa época tem uma francesa também que foi companheira de Calvino de ministério, a Uhum. Marie de Dentieri, que hoje ela tem o nome gravado naquele muro dos reformadores em Genebra. Mas sabe quando foi gravado? Em 2002. Oh, meu Século Deus! XXI, somente 5 séculos depois. E ela foi discriminada porque ela incentivava a mulher a não enterrar o talento, incentivava a que os reformadores dessem conhecimento, dessem um jeito que as mulheres também conhecessem sobre a Bíblia. Ela foi discriminada tanto pelos protestantes quanto pelos católicos. Ela Uhum. foi expulsa, o marido perdeu o cargo de pastor, ele era colaborador de Calvino, foram mandados para outro lugar, outro sítio, Outro sítio, verdade? e aí que ela continuou, né? Mas com muita o livro que ela escreveu, a carta na realidade, que ela Uhum. escreve pedindo essa que a mulher não enterre o talento, escrevendo em defesa das mulheres, foram queimados, ficaram só algumas cópias, né? Uau. Ela escreveu para a rainha Margarida de Navarra, o impressor foi preso, então teve Uau. toda uma rejeição, mas é considerada um tratado teológico, a carta que Uau. ela escreveu naquela época. Demorou, mas foi bem reconhecida pelo trabalho que teve. Foi, foi reconhecida, porque ela citou muito a Bíblia, todas, né? A gente Uhum. vê na Reforma, né, no livro Reformadoras, que nós vamos falar dessas escritoras, que Uhum. elas escrevem muito, e elas citam muito a Bíblia. A Argula von Grumbach, né, Uhum. uma bávara, ela foi chamada da Bíblia ambulante da Alemanha, Uau. porque desde pequena ela lia a Bíblia. Ela Uau. conhecia muito, ela citava muito a Bíblia. Então, imagina ser chamada da Bíblia ambulante de um país. Não É é verdade. pouco, não. É verdade, até porque existe aquela frase que é um pouco clichê, que dizem que normalmente nós acabamos por ser a Bíblia que alguma vez alguém vai ler. Então, essa mulher era Pois literalmente a Bíblia ambulante andando, sim, porque a sim, sabia de ela cor. sabia, E eu sabia acho muito tudo. curioso que todas elas escreviam. E talvez a gente não tenha muita noção das mulheres dentro da reforma, exatamente por causa disso, porque se calhar a voz usada não era audível, a falada, mas a escrita. É claro, com essas interrupções, né, que eu estou vendo que queimavam as É, coisas e tudo mais, mas sabe o marcavam que muito pela escrita, né? acontecia? O que acontecia? Acontecia que naquela época é chamado de panfletos as Uhum. cartas. E elas eram lidas nos mercados, porque o povo, a maioria, era analfabeto. Então, as cartas eram lidas nos mercados e a gente não tem ideia da divulgação que Uau. alcançava. Alcançava um público muito grande. Ela foi considerada, a Arbula, foi considerada a best-seller da Reforma. De tanto que ela escreveu, todas as cartas que ela Uau. escreveu viraram best-seller. Foram feitas, que foi a época da imprensa, né? Do Uhum. início da imprensa, e aí circulavam por toda a Europa.
E para além dessas que a Ruth já mencionou, consegue pelo menos mencionar mais três que tenham marcado fortemente a reforma? Aham. Eu gosto muito. Nós temos, é claro, as esposas dos reformadores, e sempre Uhum, falamos da Catarina Vambora. Eu verdade. vou falar de Catarina, mas não Vambora. Mas vamos ficar aqui, né? Mas não Vambora. Vou falar Gostei de, do trocadilho. de Catarina Zell. Quem foi Catarina Zell? Catarina Zell, ela se tornou esposa do pastor de Estrasburgo. Hum, E, e lá em Estrasburgo, aqueles que eram sacerdotes romanos começaram a aderir à reforma. E na uhum, própria Catedral de Estrasburgo, quem conhece já viu foto, é linda, magnífica. Lá começaram a pregar sobre salvação pela fé, sobre só Cristo é o Senhor. E ela se casa com Mateus Zell, esse pregador, pastor reformado. Foi uma das primeiras mulheres. Então, duplo celibato. Ex-padre com ex-freira. uau! Eles, eles se casam e eles começam a ser atacados por isso. E ela é tão corajosa que ela sabe de pôr o dedo no nariz e falar: olha, você está errado. Ela fala com o sacerdote romano: vocês estão criticando. Aliás, ela não fala, não, ela escreve, né? Como a gente fala, escreve uma carta aberta para a cidade. E ela diz assim: vocês estão criticando o meu matrimônio, meu puro matrimônio com o marido só, que nós nos amamos, eu sou companheira dele, eu ajudo no ministério, e ela ajudava demais, Hum, visitando pessoas contagiadas pela peste, uhum, pregando nos enterros, pregando aos prisioneiros. E ela diz: vocês estão criticando o meu casamento, enquanto só um de vocês está deixando 7 mulheres grávidas ao mesmo tempo. Ah, E valente. vocês querem ainda dizer que eu estou perturbando a paz da igreja? Eu tenho ficado 3 dias, 3 dias, 3 noites sem comer, sem dormir, cuidando dos enfermos, ensinando a palavra de Deus. Eu vou em lugar que ministro nenhum vai. E vocês Uhum. não vão. Eu atendo aqueles que vocês estão discriminando porque não são fiéis luteranos, são os Uau. dissidentes ou anabatistas ou alguma outra coisa. Então, vocês me dizem que por isso eu estou perturbando a paz da igreja? Gostei dela. Eu também. É a minha Gostei preferida. dela. A Catarina Zell é a minha preferida porque ela é muito corajosa. Se fosse nos dias de hoje, Uhum. ela ia brigar muito com essa polarização, com essa questão política, com essa falta de unidade, Uhum. principalmente aqui no Brasil que a gente está vivendo, porque ela brigou com a segunda geração de luteranos, né? Ela Uau. disse: olha, não é assim não. Vocês estão como javali, caçadores de javalis, vocês estão julgando, mas cuidado, senão vocês vão ser julgados também. Eles são Uhum. nossos irmãos. Os anabatistas têm enfrentado a morte, afogados pelo fogo, têm provado mais do que qualquer cristão a sua fé. E vocês Uhum. estão condenando eles. Uhum. Então ela falava, o que é importante, disse que o marido dela, quando morreu, pediu a ela que orientasse o rebanho a ser unido, a ter união. Foi o que ele pediu, Uau. né? É a união que é tão bem-vinda a Deus, né? Então, eu vou falar, dá para falar de mais uma? Mais Como uma, está o mais tempo? uma, falta Mais uma. uma. Então, tá bom. Então, eu vou mostrar para você da Reformadoras. Na Sim, os capa nossos do ouvintes livro, não estão a ver, mas não estão a Ruth vendo. está a mostrar o livro Reformadoras, que escreveu junto com a Jaqueline Souza Pinheiro, e pode, então, dizer mais. É, na capa do Reformadoras tem uma Marte, uma Uhum. moça linda, a capa é muito bonita, que ela está junto de um cardeal que está ali no último momento dela, e
E se a gente for ver mais na orelha, tal, se for ver a figura inteira, vai ver o carrasco com machado. Ela tem que colocar a cabeça dela no cepo para receber machadada. E ela foi rainha da Inglaterra por 9 dias apenas. Então, no livro tem a história completa, por que isso aconteceu. Então, uma rainha, que eu digo, rainha por apenas 9 dias, mas filha do rei para sempre. Porque com 16 anos, uma adolescente, ela tinha 16 anos, ela foi para o cepo, esse cardeal foi enviado para fazê-la desistir da fé protestante, ela nunca desistiu, e ela foi para o cepo, e ela fala o Salmo 31, né, que diz sobre o coração puro. Faz em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um coração reto. Era o pedido dela, né? E ela queria falar inglês, porque era só latim, e o povo não entendia nada, não era edificado. Então ela quis recitar em inglês, depois o cardeal fala em latim, e aí ela recebe, ela é decapitada, mas ela deixa uma lição de uma jovem tão nova, não negando a sua fé, mesmo com a ameaça de morrer. E isso, é disso que vai falar o Mártires da Fé também, do começo ao fim, só sobre mártires. Aqui a gente traz duas, uma que é queimada na fogueira, e que é muito torturada, e essa que foi decapitada. Uau! Então, esse seu livro, que nós vamos falar já daqui a pouquinho, porque antes disso eu ainda tenho mais uma perguntinha. Hoje, na sua visão, as mulheres, elas têm o seu espaço, vamos dizer assim, conquistado na igreja? Às vezes é um bocadinho difícil a gente dizer estas palavras porque parece que estamos numa luta, né? Mas não, Sim, não é sim, contra uma ninguém. batalha. Exato, não estamos contra ninguém. Ou será que existem certas coisas que ainda precisam ser desmistificadas, pelo menos? Eu creio que nós não conquistamos nosso local de fala, nós não conquistamos. Eu gosto muito de uma expressão: nós não temos liberdade para exercer os dons espirituais nas nossas igrejas. E quem nos deu esse dom espiritual foi Deus. Exato. Então, é só Deus que nos capacita. Então, eu lembro muito daquela figura de Pedro, dizendo: não considere impuro a quem Deus purificou depois da visão dos animais contaminados, né? Eu diria a mesma coisa: não considere incapacitado a quem Deus capacitou, porque as capacitações vêm de Deus. E se elas vêm de Deus, elas vêm boas. E para que existem os dons espirituais? O que a Bíblia fala sobre isso? É para edificação da igreja. E é o que essas mulheres pretendem. Elas não estão almejando cargos, elas não querem posições, elas não querem usurpar. A Catarina Zell fala: eu não quero usurpar o púlpito de ninguém. Elas não querem usurpar o lugar de ninguém. Elas querem ter o direito de falar de Deus, de evangelizar, porque o ID foi para elas. E elas têm a plena consciência que quando elas chegarem diante de Deus, elas vão ter que responder: por que não fizeste? Por que não fizestes? Então, eu não fiz porque eu não tive espaço para exercer meu dom espiritual. Pode ser até verdadeiro, mas não vai ser desculpa. Você tem que, mesmo sem espaço, encontrar o espaço e pensar: o que eu tenho na minha mão, qual é o dom, qual é o meu dom. Eu preciso exercer esse dom onde for, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Sem dúvida alguma. Até porque esses dons, quem dá é o Espírito Santo, né? Então, se ele deu, foi aprove ele dar, então, se alguém tiver um problema com isso, o problema não é nosso. Por isso que eu digo que as reformadoras foram valentes, foram destemidas, porque a Argula mesmo, quando alguém vai reclamar dela, né, vai falar que ela não pode estar falando, ela diz o seguinte: se vocês vivessem na época do Velho Testamento, vocês brigariam com Deus. Como
que ele permitiu que Débora, uma mulher, fosse juíza de Israel, vocês iam contra o próprio Deus. Porque se fosse vocês, não permitiriam que Débora fosse juiz em Israel. Exatamente. Elas falam umas coisas, viu? Que quando a gente lê... Eu vou ter que ler sobre ela. Eu nunca falei isso, eu nunca pensei isso, como eu fui bobinha, tolinha. Né? Nunca falei de uma mulher quando eu lecionei a história do cristianismo, e eu vejo, quando eu leio agora, mulheres da época medieval, da reforma, falando com tanta autoridade. Elas dizem, foi dada por Deus, foi dada a mim, porque todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele é todo homem, toda mulher, toda criança, todo jovem, homens e mulheres, todos são salvos por Cristo e vão prestar contas, né? Sem dúvida alguma, e nós não queremos aparecer diante dele de mãos vazias, isso não. Exatamente. É fazer o talento dobrar ou triplicar, vamos ver. É isso mesmo. Agora sim, falando do seu mais recente livro, Mártires Cristãs, fala-nos um pouquinho mais aprofundadamente sobre o livro e também onde é que nós podemos comprar, principalmente aqui em Portugal. Então, a vantagem que você que está tendo agora, por isso que eu estou gostando muito, Deus é bom e Deus é sábio e nós temos que esperar o tempo de Deus. Quando começou a pandemia, eu estava sem editora, eu estava com meu livro Vozes Femininas nos Avivamentos. Quem for atrás vai ver, é um livro maravilhoso, é um livro também ele é gordo, eu brinco, né? Ele é um livro grosso, ele é bem profundo. E esse livro estava sem editora, ele estava pronto há uns 2 anos, e eu estava triste com essa situação. Veio a pandemia, veio a editora também para publicar, depois apareceu a God Books, publicando os devocionais, aí depois também teve a parceria com a Thomas Nelson. Então, eu posso dizer que eu estou com 3 editoras. Meu Deus, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Uma porta foi fechada, 3 janelas foram abertas, né? Mas aí, eu sempre quis escrever, depois que eu fiz a minha dissertação com uma voz, eu quis falar sobre vozes. E aí, depois que eu terminei o ciclo das eras antiga, medieval, moderna e contemporânea, escrevi especialmente sobre Brasil, eu fiquei com vontade de falar, de transformar os únicos 2, que era só uma voz, era o Calada pela Inquisição, da Idade Média, e da Reforma, uma voz feminina na Reforma, em vozes femininas. E Deus deu essa oportunidade através da parceria da God Books e da Thomas Nelson Brasil, de escrever reformadoras. E agora, Mártires Cristãs. É o segundo livro dessa parceria. Então, agora, o editor me pediu, que ele é um tema que ele diz que gosta muito, ele me pediu para escrever sobre Mártires Cristãs. Então, eu começo do começo. Eu começo lá do comecinho da igreja primitiva, de falar da Perpétua. A Perpétua, apesar de ser de uma época tão distante, ela deixou a voz dela por escrito, ela escreveu as visões, ela escreveu o que ela passou presa. Ela amamentava o filhinho na prisão. Ela tinha acabado de ter um filho e os pais levavam o filho para ela amamentar na prisão. Então, eu escrevo desde esse início e passo pela Idade Média, passo pela Reforma, passo pela, né? E chego até a Igreja Perseguida. Eu estava acabando de escrever um livro quando eu soube de uma jovem universitária lá na África, que ela escreveu alguma coisa assim no WhatsApp, sabe o WhatsApp? Que é tão famoso hoje, o grupo dos alunos. Ela escreveu: graças a Jesus eu passei nas provas. E aquilo foi considerado ofensivo a Maomé.
Meu Deus. E os alunos a encurralaram, os universitários. Quando ela percebeu que havia um clima diferente de perseguição a ela, ela foi embora, mas eles a encurralaram e apedrejaram, colocaram pneus por cima dela e tacaram fogo e a mataram queimada. Nós estamos falando que o editor diz reformadoras foi aquela época, mas as mártires continuam. Os martírios continuam em muitos lugares. Então, nós temos até hoje. Aí o meu livro fala disso. Alguns consideram um livro triste, mas é um livro para mostrar que o que nos une, o que une você, ouvinte, e eu, aquelas mártires do início do cristianismo é a fé. É a lealdade a Cristo. Não é morte pela fogueira, não é como viveu, como pregou, mas essa fidelidade, assim, não negar a sua fé. Hoje nós temos uma perseguição diferente, é mais velada, é mais o que é politicamente correto. Não, eu não posso falar de religião. Não, eu tenho que respeitar a religião do outro. Eu falo, você está respeitando, mas você não está amando. Você está respeitando e muitos estão indo para o inferno por tanto respeito que você tem, mas por tanta falta de amor às almas perdidas. É duro de se ouvir, mas é uma realidade. É uma realidade. E Ruth, para nós terminarmos, onde é que nós podemos descobrir mais do seu trabalho e acompanhar mais do seu trabalho? Então, eu tenho uma página, mas ela está incompleta porque eu não tive tempo. Como eu disse, a pandemia, para mim, nesse sentido, foi muito bom, porque eu fiquei mais reclusa, você sai menos, você escreve mais. Isso é uma realidade. Então, eu escrevi muito. Tem gente que fala, essa mulher não para de escrever, eu acabei de pagar um livro, ela já escreveu outro. Então, esses livros, principalmente os últimos, porque agora é o que tem. Nós temos livros na editora Ultimato, mas aí eles são comprados só aqui no Brasil. Os Três Vozes, Avivamentos, Início do Cristianismo, Início do Protestantismo Brasileiro, e temos esses outros que eu falei, esses novos das reformadoras, das mártires, das devocionais, todos online. Então, vocês podem entrar na editora God Books. E para saber mais de mim, a minha página é facinho. É ruthsalvianoalmeida.com.br, né? O www.ruthsalvianoalmeida.com.br. Ela está, como eu disse, incompleta, mas eu coloco poesias antigas lá, porque de vez em quando eu invento de escrever poesia. É das minhas, então. Eu gosto de escrever poesia. Então, quando dá tempo, eu escrevo alguma coisa. O Heroínas da Fé tem poesia minha, né, como epígrafe. E é isso. Essa página eu vou atualizar. Mas, por enquanto, tem os links para quem quiser comprar e-book dos livros mais antigos. É muito bom para quem é do exterior, esses e-books, porque não vou encontrar. E esta fase da pandemia foi boa para si, não é, Ruth? Porque deu para escreverem bem. Foi uma fase difícil, não é? Para todos nós foi bem difícil, muitas perdas, muita tristeza, muita solidão, muito isolamento. Mas eu acho que o povo se viu com vontade de ler mais. Isso é bom, espero que continue espero que aqueles que não tinham gosto, porque mesmo aqui no Brasil, eu estou começando a ser mais conhecida, e olha que fazem 20 anos que eu escrevo. Uau! Eu fui professora por 20 anos e fazem 20 anos que eu escrevo. Teve uma época que eu fiz as duas coisas, né?
Mas agora o pessoal está gostando, então quando lê um livro meu, quer o outro, quer ler mais. E isso foi bom, porque imagina, eu fiquei 3 anos de um livro para outro para publicar, então o começo foi muito difícil, foi muito lento. Agora não, este ano, por exemplo, foram publicados 3 livros. Uau! Então, foi publicado o Mártires, foi publicado Heroínas da Graça, que são devocionais, e foi relançado o Vozes Femininas no Protestantismo Brasileiro, que eu queria muito, porque ficou um livro que ganhou o Prêmio Areté em 2015, foi um livro assim que todo mundo gostou, eu queria muito que fosse republicado, relançado, né? Então foi, quer dizer, de um livro a cada 3 anos, 3 livros em um ano. Então, realmente foi bom. Maravilhoso, maravilhoso. Ruth, é assim, da minha parte já está tudo, não é? Tá E ok. também da parte da Renata, que fez aqui um excelente trabalho. Beijinhos para a nossa Renata. Foi nossa intercessora, nossa mediadora. Sem dúvida alguma. Mas eu não posso deixá-la ir sem fazer esta pergunta. Que incentivo é que dá às mulheres de hoje em dia, para todas aquelas que nos vão ouvir? Minha querida ouvinte, meus queridos ouvintes, fico bem feliz que eu vejo que tem muitos homens que gostam também dos meus livros, são meus leitores. Então, a você que é cristão, nunca desista da fé em Cristo. Igreja decepciona, homens decepcionam, igrejas são falhas, são instituições humanas, mas não desista, porque não podemos confundir a vida com Deus. Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é bondoso. A vida não. Na vida nós temos aflições. Então, nunca faça essa mistura, nunca confunda as instituições, os homens. E lembre-se de uma coisa muito importante: tudo nesta vida passa. Tudo passa. Situação política, momentos trágicos, tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. E onde nós devemos depositar todo o nosso tesouro, toda a nossa esperança, é lá nos céus. Então, nós temos que pensar sempre nisso. É um período pequeno, somos cidadãos dos céus, somos peregrinos, somos forasteiros, mas temos uma pátria linda nos esperando, porque se Deus caprichou tanto aqui na terra, imagina o céu. Imagina o céu. Nós não temos nem a capacidade de imaginar de tão belo, de tão perfeito que será. Então, anime-se na esperança, seja paciente na tribulação, seja aquela pessoa que olha para o outro, que acolhe o outro, que ora com o outro, que chora, que se alegra com a vitória. Seja realmente um discípulo de Cristo. Onde você estiver, seja essa carta aberta, esse poema de Deus, e faça a sua parte. Que Deus os abençoe. Ruth, muito obrigada. Nada. Muito obrigada pela sua participação, de verdade. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Como eu falei, eu dou voz às mulheres. Quando eu leio aquela passagem daquela mulher que unge os pés de Jesus, e os discípulos criticavam porque ela desperdiçou um bálsamo muito caro e podia ter dado dinheiro aos pobres. Ele falou: o que ela fez deve ser contado a todo mundo para a memória dela. Uau. Então, Jesus tratou as mulheres com respeito, Jesus amou, elas foram testemunhas da ressurreição, elas estavam aos pés da cruz, elas não o traíram, elas não fugiram, elas não se esconderam, elas não negaram. Então, para a memória delas é que eu escrevo esses livros. E eu gostaria muito que as mulheres de hoje pensassem nisso, pensassem que elas precisam fazer alguma coisa também. Não deixar tudo, não, o homem faz, isso é papel do pastor, isso é papel do diácono, ou não sei de quem, do missionário. Não,
somos todos embaixadores de Deus e todos temos responsabilidades. Sem dúvida. Eu já acabei emocionada. Para os nossos ouvintes, eu quero então relembrar que podem ouvir mais das entrevistas do RTM Talk nas principais plataformas digitais e também podem seguir os demais programas pela nossa web rádio. Ruth, mais uma vez, muito obrigada. Deus abençoe. Por nada, Deus abençoe vocês também. E da minha parte é tudo. Eu, Ana Margarida, despeço-me mais uma vez de vocês e de mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.